Amém. Queridos, abra sua Bíblia em Apocalipse. Baixa só um pouquinho mais Oi. Amém, obrigado. Agora estão me ouvindo duas vezes. Tatão. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ficar em pé para ler a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 a 5. Como esse ano é o ano do renovo, vamos começar então ouvindo aquilo que Deus tem para a gente nesse novo ano, a partir de hoje. Que você aquiete seu coração e receba aquilo que o Senhor tem para a sua vida nesse dia. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 5. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Estou me ouvindo duas vezes de novo, Tatão. Vamos orar. Pai, nós queremos glorificar o teu santo nome e te bendizer por mais um dia que o Senhor nos concede. Pai santo, querido, obrigado por estarmos aqui na tua casa, no início desse novo ano. Senhor Deus, que a tua graça seja derramada de uma forma graciosa, poderosa, abundante sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos familiares, especialmente aqueles que ainda não se achegaram ao Senhor. Pai santo, querido, que eles tenham uma experiência sobrenatural com o Senhor nesse ano. Espírito Santo de Deus, sê conosco, Pai santo, querido, nos direcionando, falando conosco. Tudo aquilo que nós precisamos, Senhor Deus, Pai Santo querido, para fazermos aquilo que te agrada, Senhor Deus, nesse ano, Pai. Que o Senhor, Pai Santo querido, venha falar conosco, que o Senhor se manifeste para nós, te manifesta para a tua igreja, Senhor Deus, Pai Santo querido, nessa cidade e ao redor do mundo, Senhor Deus, para que nós conheçamos cada vez mais, Senhor Deus, os teus propósitos, Senhor Deus, e a tua pessoa em particular, Pai. Muito obrigado, nós te louvamos, glorificamos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e a igreja diz amém. Fique à vontade. Palavra, amém. Palavra nesse texto, o Senhor ministrou meu coração em 2002. Estava trabalhando em Rio Branco nessa época. Estava vendo a mamãe ali, a irmã, tocando no seu filho que estava dormindo. E Beth, quando eu me converti, que ela ia ler a Bíblia para mim, às vezes chegava do trabalho, falou, deixa eu ler um texto para você. E aí, quando ela começava a ler, eu simplesmente dormia mesmo. Dormia de roncar. E aí, muitas vezes ela chamava a atenção, você não está olhando, não está ligando, não sei o quê, contava uma história para mim. Mas nesses cochilos, viu, varão? Deus se manifestava realmente. E algumas vezes eu tive, assim, discernimentos maravilhosos nesses cochilos, né? Que vinha, assim, de uma hora para outra, às vezes cansaço. Mas Deus realmente falou ao meu coração. E vamos ver o que Ele tem para as nossas vidas nesse dia. Apocalipse capítulo 2, palavra logo no início, a gente vê logo no primeiro capítulo, que a palavra faz menção a Jesus. Vamos entender isso perfeitamente. A palavra faz menção a Jesus como agente da criação, aquele máximo que os comentaristas chamam de apogeu, o ponto mais alto da revelação. E também o mediador da redenção e o juiz da história. Logo no primeiro capítulo de Apocalipse você vai ver, você vai se deparar com essa verdade. Capítulo 2, capítulo 3, ele vai estar falando dessa igreja. E quando eu falo dessa igreja, se também coloca a Comunidade Batista da Paz.
E essa igreja que ele menciona, ela é responsável, ela é integrante, determinante para aquilo que vai acontecer a partir do capítulo 4 até o versículo 20, até o capítulo 22. Então, tudo que nós fizermos aqui, enquanto na terra, todas as nossas direções, todas as nossas palavras, todos os nossos relacionamentos, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós direcionamos, vai ser realmente determinante para que aconteça a partir do capítulo 4 até o capítulo 22, que vocês podem mais tarde conferir isso aí, tudo que vai acontecer. Uma coisa muito interessante, queridos, Senhor Jesus, ele fala dessa igreja chamada Éfeso. A gente vai ver que, vai perceber que são 7 cartas para 7 igrejas, mas quero me deter especialmente nessa palavra de Éfeso. Ele reconhece, primeiramente você vai ver nesse texto que ele reconhece o seu trabalho, ele reconhece o seu zelo, reconhece que essa disposição de exigência, cumprimento absoluto de todas as suas decisões, os preceitos, ideias, o padrão, esses dogmas realmente era uma coisa assim ímpar na igreja de Éfeso, e ele reconhece isso. Era rigoroso, né? O texto lá que fala de ortodoxia era rigoroso, era rígido, essa igreja de Éfeso. E aparentemente essa igreja, ela tinha todas as coisas que as outras igrejas não conseguiam alcançar nesse momento, né? E nos nossos dias, por exemplo, se a gente fosse trazer para nossa realidade aqui na comunidade da Batista da Paz, obras, labor, perseverança, propósito, resistência aos homens maus, firmeza junto aos falsos apóstolos, resignação contra as afrontas por causa do nome do Senhor Jesus, fortalecimento na sua fé e convicção do seu chamado. Tudo você vai observar nesses primeiros capítulos, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7 da igreja de Éfeso, capítulo 2. Isso é uma questão muito interessante, uma revelação muito interessante para nós. Uma coisa muito importante para nós. Quem não gostaria de ser elogiado? Ele faz esse elogio para a igreja de Éfeso. Tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Se o Senhor Jesus chegasse para nós e dissesse isso: olha, eu tenho realmente algo maravilhoso, um reconhecimento maravilhoso para você. Você tem resistido bravamente. Você não tem se dobrado. Você não tem caminhado atrás desses falsos apóstolos e profetas, que na época existia muito isso, você pode conferir depois. Quem não gostaria de receber isso como se fosse não só um reconhecimento, mas um troféu também? Puxa, isso vem de Jesus. Todo o meu trabalho, todo o meu esforço, toda a minha caminhada, todo o meu labor, tudo aquilo que eu tenho feito realmente tem reconhecimento de Jesus. Quem não gostaria? E foi isso que ele disse para essa igreja de Éfeso. Uma coisa muito interessante também, depois que ele dá esse elogio para essa igreja, ele vai dizer o seguinte: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A primeira ideia quando nós lemos esse texto é que a igreja, ela se distanciou de Deus, ela se afastou de Deus, ela foi atrás de outros deuses, ela caminhou numa direção contrária àquilo que ele havia realmente orientado. Ela havia apostatado da fé, ela realmente havia se cansado do Senhor. É possível? Sim, ao longo da história a gente vê relatos de grupos que se cansaram do Senhor, mas esse não era o caso da igreja de Éfeso. Ao contrário, ela estava persistente, ela estava realmente caminhando com o Senhor. Embora muitas igrejas, queridos, inclusive Comunidade Batista da Paz, grupos tradicionais, pentecostais, carismáticos dos nossos dias, havia trabalho incessante. Embora a gente faça isso, trabalho incessante, constante, exaustivo para Deus, sem contudo fazer aquilo que Deus realmente quer de nós. E é muito importante isso, porque a gente se encontra nessa questão desse ativismo de fazer, e a gente realmente não tem aquilo que Deus tem para nós. Ei.
Amém. Muitas vezes, assim, nesse nosso trabalho exaustivo, a gente não tem tempo. Eu diria assim que é o mais correto. A gente não tem tempo para se achegar a Deus, para ouvir a Deus. Melhorou o microfone, glória a Deus. Coisa muito interessante, queridos. Lá no capítulo, essa igreja, nesse texto que o Senhor fala para ela, a gente vê alguma coisa parecida com Marta, com Jesus. Os irmãos conhecem a história, quando Jesus se apresenta para Marta e para Maria. Marta era aquela pessoa que, né, a 100 por hora. E Maria ficava querendo buscar conhecer do Senhor, querendo estar com Ele, querendo a presença do Senhor. Mas Marta trabalhava por um lado, fazia uma coisa, fazia outra. Chamou a atenção de Jesus, por que Ele não manda a irmã ajudá-la nos seus afazeres? Isso muitas vezes é o espelho da igreja que nós vivemos hoje. Em todas as situações, em todos os grupos, em todas as denominações, nós vamos ver realmente uma igreja muito ativa, muito voltada para o fazer, para o realizar, para o querer. Não tem tempo, e realmente não tem tempo para o Senhor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Quando o Senhor falou essa palavra para mim em 2002, trabalhava em Rio Branco, Visconde do Rio Branco, morava lá também. E era exatamente o momento desse. Durante a semana, culto lá, a gente cultuava lá, durante a semana e vinha final de semana para Viçosa. Visitas. Muitas vezes a gente saía durante a semana, várias vezes visitas, atividades. Às vezes a gente até, e desde que eu me converti, a gente tem o costume de fazer nosso devocional todos os dias. Também havia devocional, também havia oração. Havia tudo isso. Mas certo dia o Senhor fala para mim assim, olha, tenho porém contra ti que abandonaste teu primeiro amor. E tem um texto que eu quero ler com vocês, está lá em Efésios, né? Quando ele fala isso, abandonaste o primeiro amor, mas tem um texto que o Senhor fala que nós, deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Mateus, só para relembrar. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. A palavra aposento é quarto secreto. Quarto secreto, um lugar único. E às vezes a gente faz tantas coisas, faz oração, a gente faz culto, faz célula, faz um monte de coisas, mas a gente não se detém no quarto secreto com Deus. Não para ouvir o que Ele tem a falar conosco. E isso faz com que a gente cada vez mais se distancie, embora trabalhando, embora fazendo, a gente vai se distanciando cada vez mais do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Essa era a questão da igreja, trabalho excessivo, incessante, constante, exaustivo para Deus, sem contudo fazer aquilo que Deus lhe pedia para fazer. Uma outra coisa interessante, essa demanda com a igreja de Éfeso, quando Deus fala que ela realmente abandonou o primeiro amor. E abandonar o primeiro amor diz respeito à unidade, diz respeito à comunhão, diz respeito a falar, diz respeito a ouvir, perguntar, obedecer e cuidar. Chega um momento que você realmente está no ativismo, que ao seu redor você não olha para ninguém. Na sua frente você não olha para ninguém, na sua retaguarda você não olha para ninguém. Chega um momento em que o líder fala com seu discípulo, mas não dá atenção para o seu discípulo falar com ele. E ouvir significa exatamente isso. O líder fala, o discípulo ouve. Mas vai haver momento que o discípulo vai falar e o líder ouve. Mas nós estamos numa aflição angustiada, que a gente só sabe dar ordens. Sim ou não? Ordens. Faz assim, faz aquilo outro. E tem uma coisa muito interessante, queridos. Um homem, um escritor, chamado Robert Lenticum, ele diz o seguinte sobre essa igreja de Éfeso, fazendo um comentário sobre esse texto.
Os membros da igreja desenvolveram uma mentalidade de cerco, de vitimismo interior. Não apenas em relação à cidade, mas em relação um ao outro. Mas estavam servindo a Deus. Eles mantiveram a pureza da sua igreja, resistindo à tentação, a gente vai ver isso, e mantendo a sua ortodoxia, mas em sua pureza, mas em sua determinação a todo custo, perder o seu amor a Deus e o seu amor um para com os outros. A igreja orava, a igreja buscava, a igreja resistia, a igreja fazia todas as coisas maravilhosas. Certamente a igreja visitava, a igreja ia, mas a relação interpessoal estava ruim. O cuidado com o outro estava ruim. O ouvir estava ruim. E quando isso acontece, não adianta você continuar, você tem que parar e ouvir quem te chamou. Às vezes a gente não pergunta. Senhor, nós vamos visitar tal lugar, nós vamos empreender tal coisa. Quem é que nós deveríamos perguntar, procurar em primeiro plano? Pai, Jesus, Espírito Santo. Mas não. Nós temos um cronograma, nós temos um trabalho a fazer, nós temos uma atividade a fazer, nós não podemos parar. Nós temos que ir até o momento que Deus fala conosco, nesse texto. Tem uma coisa muito interessante aqui também. Sandro Pereira é um pastor da Convenção Batista Brasileira, ele é missionário e pastor, desde 2007, há 9 anos trabalhou em área de missão. E aí ele diz uma coisa, queridos, ele tem um editorial que ele fez lá para o Ultimato, a revista Ultimato, e esse editorial chama Perspectiva do Cuidado Integral do Missionário. E ele diz o seguinte: o missionário, o líder, o pastor, Sara, não é um anjo e o seu corpo ainda não foi transformado. É uma pessoa que está no campo missionário, às vezes ele volta para a sede, mas a maioria da parte ele está no campo missionário. O missionário, o líder, seja ele de célula, seja ele de departamento, o pastor da igreja, ou os pastores auxiliares, não são anjos. Eles não têm corpos glorificados, corpos transformados. Sujeitos, ele diz o seguinte: sujeitos a cansaço, dores, emoções, sentimentos. Quantas vezes a gente vê líderes saindo, se afastando para chorar, querendo um tempo de descanso para sua família e não tem, porque a gente é consumista. Quantas vezes nós achamos que ele não tem o direito de passar um final de semana em casa, porque nós achamos que ele é um anjo, é intocável, ele não sente cansaço, ele não sente fadiga, ele não sente dor, ele não precisa da companhia dos seus familiares. E é isso que esse pastor ele fala nesse editorial. Uma coisa muito interessante: quando você for a campo missionário, ao campo missionário, quando você fizer uma ligação para ele, quando você se encontrar com ele, não pergunte primeiramente pelas planilhas que ele tem. Como está o campo missionário? Quantas pessoas converteram? Quantas visitas você fez? Como tem sido o teu trabalho? Normalmente é isso que se pergunta. A gente já lidou com muitos missionários, não aqui, mas lá em Boa Vista. Conhecemos muitos missionários. E é exatamente isso que as pessoas perguntam. Pastor, como está a sua igreja? Pastor, quantas pessoas se converteram? Pastor, como está o relatório de finanças? Mas o irmão fala assim, eles não perguntam, antes disso eles deviam perguntar: pastor, como você está? Líder, como você está? Missionário, como você está? Missionário, líder, pastor, como está a sua esposa? Ou seu marido, ou seus filhos? Como vão os seus filhos? Mas a gente só pensa em trabalho, resultado. Queremos resultado.
Quantas pessoas converteram? Qual a nossa meta até o final do ano? Quantas pessoas convertidas? Quantas células vão fazer? E aí ele fala mais uma outra coisa interessante. Olhe para isso, veja a igreja de Éfeso. E se você for mais ousado, olha para isso, veja a comunidade Batista da Paz. Ele disse que na sua igreja tinha médicos, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, assistentes sociais, nutricionistas, terapeutas, educador físico. E ele sugere assim, olha, coloca esses profissionais para que eles possam assistir essas pessoas. Para saber como é que está a saúde emocional dessa pessoa. Para saber como é que está o físico dessa pessoa. Como está a saúde espiritual dele, dos filhos, da esposa, do marido. Coloque esses profissionais para que auxiliem. Será que ele pode fazer isso? É lógico que pode. Será que um psicólogo pode ligar para um missionário lá na África, perguntar como ele está? Um educador, como é que está a sua condição física? Como é que está a sua condição emocional? Não é diferente aqui não. Se eu perguntasse aqui quantos profissionais nós temos aqui de área de saúde, nós temos alguns ou vários. Mas quantas vezes alguém já perguntou isso para alguém, para um líder? Não pergunta. Se a Sara passar muito tempo fora daqui, quando ela voltar, ela vai fazer exatamente aquilo que se pede, relatórios. Relatórios. Porque se ela não trouxer nenhum relatório, não está fazendo nada. Mas ninguém sabe como é que você chegou lá, Sara? Como é que você foi? Como foi a sua ida? Como você voltou? Sara, como é que está a sua família? Sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus primos, seus tios? Já te perguntaram isso? Não pergunte. E onde eu e você estamos nisso, né? Qual o contexto, onde nós estamos inseridos nesse contexto? Falo igreja, e falo ministério, e falo também pessoas, porque quando Jesus ele relaciona a igreja, ele não está falando de uma instituição, ele está falando de pessoas. Instituição não vai para os céus, vai pessoas. Quando ele fala de igreja, ele está falando de mim e de você. Como está essa igreja? Onde essa igreja está realmente inserida? Para onde ela caminha? E a palavra que eu li ainda há pouco lá, diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, quarto secreto, quarto interior, lugar de privacidade. E quando isso acontece, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem marido, não tem filhos, é só você e Deus. Às vezes, quando você ora perto de um familiar, a pessoa vai te julgar. Se você chorar, ela vai dizer que você é um fraco. Por que você chora? Você tem Deus a teu favor, tem o Espírito Santo a teu favor, clama a Ele. Se você conta alguma dificuldade, é porque você está afastado. E te mandam orar mais. Mas quando Deus te ouve nesse quarto secreto, nesse lugar de privacidade, Ele não vai te questionar, querido. Por isso que a palavra diz: ora, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará.
Os comentaristas falam que quarto secreto era um quarto, ele não tinha janela e não tinha portas para fora, tipo assim como nós temos aqui a porta da Cyberpaz. Era um lugar fechado onde a porta era para dentro. Só você e Deus. Fecha a tua porta, só você e Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas vezes, queridos, nós temos essa mania de achar que nós estamos trabalhando muito para o Senhor. Soberbamente nós falamos para Ele, quase que dizemos assim: olha, Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou fazendo? Tantas visitas que eu faço, tantas caminhadas, tantas investidas, tantas pessoas que têm convertido, que eu tenho trazido. Senhor, observa isso, reconheça isso. Mas não é exatamente isso que o Senhor quer de nós. E muitas vezes, quando nós estamos nessa crise, a gente imagina que é porque nós falamos, gritamos, esperneamos, mas Deus não está nos ouvindo, o Espírito Santo não está nos ouvindo, Jesus não está nos ouvindo. O problema, queridos, não é Ele nos ouvir. O problema realmente não é Ele falar conosco, o problema é a nossa surdez espiritual. Nós estamos tão atarefados, tão angustiados, tão sofridos, tão assoberbados, tão cheios de atividades, que o Senhor fala e a sua voz não entra nos nossos ouvidos. Deus não fala. Deus esqueceu de mim. O Espírito Santo não fala mais comigo. É porque você está cheio de atividades. Você não tem tempo para Ele. Você está exausto, cansado, fadigado. Não tem tempo para Ele. Hebreus diz o seguinte, Hebreus 1, versículo 1 e 2: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus falou no passado. Deus continua falando nos nossos dias. A única coisa que nós temos que fazer, Laura, é ter ouvidos para ouvir. Estarmos sossegados, quietos. Não termos tantas atividades ao nosso redor. Não nos comprometermos com tantas coisas. Não acharmos que nós temos que fazer todas as coisas. E para falar nisso, a orientação da igreja, desde o início, não é que você tenha 30 atividades. A orientação é que você gere pessoas. A orientação é que você faça discípulos. A célula, principalmente, você tem que fazer líder, co-líder. Líder em treinamento para o dia que você sair, a célula não morrer. Ela não precisa de você. E você só vai saber se um dia, se você fez o seu trabalho certo, quando você se afastar e o trabalho continuar. Porque se ele morrer, se ele precisar de uma outra pessoa de fora, significa que o trabalho não foi feito. Certo. Nos seus contatos, nos seus relacionamentos, na sua liderança, no seu discipulado, faça discípulos. Faça líder, faça co-líder, treine pessoas. Aleluia. A palavra fala lá no versículo 4. Não, versículo... deixa eu ver se eu encontro aqui. Conheço perseverança. É do versículo 6. Diz assim: tens contudo a teu favor, é um elogio para a igreja de Éfeso. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Versículo 6. Os nicolaítas eram um grupo herético, panteísta, cria em muitos deuses.
E observe uma coisa, queridos. A palavra de Deus, ela elogia a igreja de Éfeso, que eles faziam frente a esse grupo herético, a esse grupo panteísta que assolava aquela região na época. Eles venceram os nicolaítas, mas eles perderam para eles mesmos. Por isso que vem a palavra do Senhor, por isso que vem a demanda do Senhor: lembra-te de onde caíste. É muito fácil você vencer inimigo e perder para você mesmo. Você resiste ao pecado, resiste às tentações, resiste um monte de coisa. Mas quando se trata de você e Deus, você perde para você mesmo, porque você se isola. Já fez tanto que você acha que não precisa dele mais. Já aprendeu tanto que acha que não precisa dele mais. Já caminhou tanto. Esse povo, certamente, quando Deus fala que tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor, significa que eles realmente desistiram do quarto secreto, deixaram de se... Em algum tempo, eles andaram com Deus. Em algum tempo, eles buscaram a face de Deus. Em algum tempo, eles foram amigos, filhos. Mas depois se afastaram do Senhor. Deixaram aquilo que era natural, essa comunhão com o Senhor. Essa questão do esgotamento espiritual, atenta para isso. Se você ler, não tenho tempo para mencionar as cartas, mas você lê as 7 cartas, você vai ver exatamente uma coisa comum. O Espírito de Deus, através de Jesus Cristo, ele diz assim: conheça as tuas obras. Para todas as 7 igrejas, conheça as tuas obras. Se ele conhece a minha obra, significa que ele está próximo, ele está perto. E a palavra, ela está na primeira pessoa: eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você está fazendo. Todas as 7, isso é comum nas 7 igrejas. Eu sei o que cada igreja está fazendo, eu sei o que cada pessoa está fazendo. Senhor, mas nós somos 500 pessoas, somos 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Eu sei o que cada um está fazendo. Conheça as suas obras. Esgotamento espiritual, legalismo, ativismo religioso foi a causa da fissura da devoção, foi a causa da fissura que escapou. Toda vez que nós encontramos nessa questão de fazer, de ir, de ir, realmente se torna uma fissura, rompe-se alguma coisa. Aquilo que é principal, Jesus falou para Marta: Marta, Maria está experimentando a boa coisa, faça isso também. Tenha as suas atividades, mas tenha tempo para Deus, 24 horas. Tem 1 hora para você se encontrar com seu pai, quarto secreto. Não tem marido, não tem filho, não tem pai, não tem mãe, não tem esposa, quarto secreto. Durante o dia não dá, madrugada, quarto secreto. E aí você vai ter ouvidos quando ele falar com você. A palavra diz que eles abandonaram o primeiro amor. E abandono é desdém, é desprezo, independência, falta de entusiasmo, falta de alegria, falta de lágrimas, de sentimentos, falta de clamor. Se perguntar para vocês quanto tem chorado aqui na última semana, quantos têm sido doído por alguém que está sofrendo? Não tem mais sentimento. Quantos realmente têm clamado? Quanto ainda estão alegres, entusiasmados hoje, em relação quando você se converteu ao Senhor? Nessa caminhada de 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos. No início você realmente era mais alegre, era mais feliz, mais entusiasmado. Você realmente ia, hoje você está quieto, parado. Isso é o que significa abandono. Isso também indica que não só aquilo que o Deus te chamou para fazer, você abandona o próprio Deus. Tenho, porém, contra ti que abandonaste. Significa que antes era mais alegre, era mais ativo, antes ele convivia mais, antes ele estava mais se relacionando, antes ele precisava mais.
A gente abandona aquilo que um dia existiu. Como é início do ano, é uma boa dica para a gente continuar a começar o ano certo. Eu e você. Aleluia. E uma outra coisa importante, estamos terminando. Uma outra coisa importante nesse texto que ele fala, da questão do abandono, não acontece hoje. Não acontece nesse momento, não acontece em uma semana, não acontece em um mês. De repente não acontece sequer em um ano. Aos poucos, sorrateiro, gradativo, você vai se afastando sem perceber. E para finalizar, a igreja de Éfeso havia deixado Deus de fora. A igreja de Éfeso havia deixado Deus de fora. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Senhor, já somos suficientes. Já conhecemos muito. Senhor, já fizemos dezenas de encontros. Senhor, já fizemos centenas de células. Cultos, nem pensar. Estou falando da comunidade não, estou falando da igreja de Éfeso. Mas eles haviam se afastado, deixado Deus de fora. Você pode, dentro da igreja, você pode, dentro da sua célula, você pode, dentro do seu discipulado e dentro da sua casa, ter Deus. Mas você pode não ter Deus, ou você pode deixar Deus fora da sua vida. É possível? Sim, é possível. A gente se alegra nos cultos, se alegra nas células, se alegra no discipulado, se alegra nos eventos, se alegra no encontro, mas a nossa vida realmente ela está fora. Isso aqui, queridos, não é recado para ninguém. Primeiro porque essa palavra não é de agora, 2002. Depois não falou para vocês, falou para mim. Estou só compartilhando com você essa maravilhosa graça de Deus. E que a gente realmente aprenda com isso. A gente tem esse sentimento, como diz o irmão Josiel, de pertencimento, de necessidade. Eu careço do Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não posso passar um dia sem me encontrar contigo. Se eu tiver que cancelar algum evento, eu cancelo, mas eu quero me encontrar contigo. Eu vou fazer lá um quarto secreto ali, onde quando eu estiver, ninguém vai bater porque eu não vou abrir. Eu quero essa comunhão com o Senhor. Era isso que ele estava sugerindo para a igreja de Éfeso. E é isso que o Espírito Santo sugere para a comunidade Batista da Paz esse ano. Tenha o seu momento a sós com Deus. Tenha a sua alegria de pertencer a Ele. Tenha a sua alegria de fazer, de trabalhar, de ir, mas tenha a sua alegria de ter um momento exclusivo para Ele. São 24 horas.